cônjuge ou convivente, aquele que vive em união estável, ele não deixou de ser herdeiro. Só que, hoje, no Código Civil de hoje, tanto um como o outro, ele é herdeiro juntamente com os filhos. Então, ele tem a mesma categoria, a mesma ordem. Ali, os filhos são obrigatoriamente herdeiros. Então, eles são herdeiros necessários. E o cônjuge ou convivente hoje está junto. O que tem no anteprojeto e que todo mundo diz que o cônjuge ou convivente, eu estou falando, tá? A cônjuge ou a convivente também. O que aconteceu foi que ele não vai mais, a proposta é essa, não vai ser mais um herdeiro necessário, aquele herdeiro obrigatório. Tá. Então, para ele ser herdeiro, ele pode ser herdeiro ainda, mas se a pessoa que faleceu, ela tem filhos, os filhos herdam, em primeiro lugar. Tá. Em segundo, se ela tem pais e não tem filhos, os pais herdam. E aí depois, só não tendo filhos e não tendo genitores, os ascendentes e nem os descendentes, aí sim vai entrar a figura do convivente. Então ela deixa de ser necessária ou obrigatória, posso assim dizer? Sim, né? exatamente. E ela passa então para um terceiro escalão, né? Então você tem primeiro os filhos, na ausência de filhos, pais e mães, pai e mãe vivos. É isso. Exatamente. Então não tem essa... Mas isso é com relação. Então vamos lá para o pessoal entender bem, né? Que até eu custei entender na nossa reunião de pauta. Vamos lá. Isso é para bens que a pessoa já tinha antes de contrair o matrimônio, né? É assim. No matrimônio... Depende do regime de bens. Exatamente. Então explica, vai, desata esse nó. Vamos lá, vou tentar ser o mais didática possível, as minhas colegas vão me ajudar. Hoje, você pode se casar com comunhão total de bens, com comunhão parcial de bens ou com separação de bens. Esses são os três regimes principais. Tem mais um ali que não vale nem mencionar, porque nem eu que faço doutorado nessa área entendo direito. E ele não vai mais existir. Graças a Deus. Oh, Deus é mais. Existe hoje um outro regime que é melhor nem falar o nome. E ele não vai mais... final nos aquestos. Ele não vai mais existir. Gente, ou seja, final dos aquestos. Ouviram as minhas preces e nós vamos ficar com esses três regimes. A comunhão total é aquela que não importa se você construiu antes ou depois do casamento. Tudo vai ser dos dois. Esse era um regime muito comum lá atrás. Hoje, que as pessoas têm maior autonomia, que as pessoas trabalham e todo mundo ganha o seu próprio dinheiro, ele já não é mais tão comum. Mas, enfim, ele ainda existe e imagino que continue existindo. Sim, existe. Comunhão parcial, que hoje é o regime que nós temos definido como o regime legal de bens, que é aquele que tudo que eu construí antes de me casar é só meu e tudo que eu construí durante o casamento é também do meu marido. Neste cenário, que hoje é o mais comum que a gente tem, nós temos bens que são particulares, que são aqueles que são só meus, e bens comuns, que são aqueles que eu construí durante o meu casamento. Então, na hipótese aí do meu falecimento, e é uma conversa muito mórbida, mas é só para tentar ilustrar, eu tenho duas categorias. A primeira dos meus bens particulares, o meu marido hoje herda parte dos meus bens particulares. Ele é meu herdeiro. Pro casamento. Não, eu não trouxe ele pro casamento, ele é só meu. Como é que ele é só seu? Explica. Por exemplo, eu comprei um apartamento antes de me casar. Esse apartamento é meu. Mas eu não trouxe ele pro casamento, ele continua sendo só meu. É que tem alguns bens que vêm posterior que não comunicam. Antes de você contrair... Herança, certo? Herança não comunica. Né? Herança, ou antes de você contrair... antes de você se casar, você já tinha. O que você chama de trazer pro casamento é uma bagagem. Isso, eu trouxe minha mochilinha, eu já tinha lá o imóvel na Vieira Soto, lá no Rio de Janeiro, de frente pra praia, e esse, o meu marido não... E se eu também herdar alguma coisa dos meus pais... Isso, não entra, é só meu, né? Então, são bens particulares. Se eu morrer, ele vai ser herdeiro destes bens. Agora, vamos aos bens comuns, que são aqueles que nós construímos... E se você separar? Se eu separar, eles também são só meus. São só seus. Só meus. Qualquer dos três regimes. Por isso, é isso que ela está se confundindo. Se você se separar, ele é só seu, não entra. Hoje, se você morrer, o seu marido herda
dos seus bens particulares. Aí entra. Não entra e não entra. No divórcio não entra, viu? Mas na herança entra. Porque na comunhão total de bens... Não, na comunhão tudo entra. Tudo é de tudo. E na separação total de bens? Então, na separação total não tem essa categoria que eu ia explicar agora de bens comuns. Tudo é particular. Tudo é particular. Mas aí se eu morrer, ele herda, claro que herda. Ele herda sobre todos, porque todos vão ser particulares, entendeu? Entendi. A diferença é que na comunhão parcial existe essa categoria que chama bens comuns. E o meu marido, ele não herda, por quê? Porque ele já tem metade, que é uma coisa que a gente chama de meação. Então, suponha que depois do casamento eu comprei um apartamento. Se por algum motivo ele está só no meu nome, ainda assim ele é metade dele, né? Apartamento talvez não seja um bom exemplo, porque no cartório, na matrícula, vai ter que constar o nome dos dois. Mas um carro que a gente comprou depois de casado, mas está só no meu nome. Se eu morrer, eu não preciso ver quantos filhos eu tenho, quem é meu herdeiro, quem não é, porque este carro já é metade dele. Ele tem uma meação sobre esse carro. E é isso que, enfim, vai seguir neste anteprojeto. O que vai se modificar é a questão da herança, dele ser meu herdeiro. Porque hoje ele está na primeira categoria, no primeiro escalão que você colocou. E ele está caindo para o terceiro. Entendi. Então, se eu tiver filhos ou se eu tiver pais e eu não fizer nada, porque lembrando que... Mas é só para os bens particulares. Isso, na meação não vai mudar nada. Vamos deixar claro. Não muda. Comunhão parcial, bens comuns, você já é dono, é o que a Ana falou, você já é dono de metade, você não é herdeiro. O maior impacto vai ser no regime da separação total de bens. E o que está sendo mais polêmico e o pessoal está criticando muito é justamente na separação total de bens, porque... Não vai chegar nada para ele. Pode ser que não chegue nada. Pode ser herdeiros, que não chegue nada para ele. Então, você não vai herdar nada. Mas a ideia é que tudo isso seja um consenso. Então, a gente até estava vendo, eu abri o vídeo aqui do TikTok que a moça fala, você casou, você foi coagido a casar na separação total de bens. Aí eu falei, chama o criminalista aqui, chama o Dr. Durso aqui, porque você foi coagido a casar. Você já começa casando coagido, então você tem que casar sabendo o regime que você casou, entendendo o regime que você casou. Então, se você tiver dúvida, pode procurar um advogado para esclarecer qual é o impacto disso tudo. E o novo código, na verdade, ele atende um anseio principalmente da nossa classe jurídica, que isso é uma coisa que a gente vem falando muito em evento, em órgãos de classe, na OAB, enfim, a gente que trabalha com direito de família queria muito que caísse essa história do herdeiro necessário, do cônjuge como herdeiro necessário. Por que vocês queriam? Vocês não são cônjuge, não? Mas você quer um exemplo clássico? Imagine só que você se casou, você foi muito feliz, depois você se separou e você construiu uma nova relação ali já nos meandros dos seus 60 e poucos, 70 anos de vida. Questiona-se, né, se é justo que essa pessoa tenha aí o mesmo percentual de patrimônio do que os meus filhos, que eu pensei construir tudo pensando neles. Então, essa é uma situação de segundo casamento, de segundo relacionamento, com filhos do relacionamento anterior. Que a pessoa contrai essa relação, ela entra nessa relação já com todo esse patrimônio estruturado e pensando nos filhos. Entendi. Né? Eu tô brincando aqui, pensando numa coisa... Não, e hoje você não tem opção. Essa situação da Ana é uma situação que a gente é corriqueira no escritório. Hoje você não tem opção. Hoje necessário significa obrigatório. Então, quando eu falar herdeiro necessário, é herdeiro obrigatório. Você não exclui nem no testamento. Você é obrigado a deixar... Hoje você reduz a parcela dela. Mas no anteprojeto você pode excluir. Agora, isso é um resquício que, na verdade, a atualização, ela voltou um pouco para o Código de 16. Tá. Nessa questão. Porque quando houve esse código agora vigente, de 2002, pensava-se ainda na questão da mulher. Tá? Muito. Então, a mulher sempre teve... protagonismo feminino. Sempre foi mais vulnerável. Tá? E isso está mudando. Isso foi bastante modificado, nem tanto, mas
houve essa mudança agora por conta do que a Ana falou também, e eles, os juristas, acabaram por, dizem eles, compensarem isso de outras formas, né? Com alimentos compensatórios para não diminuir o padrão de vida, com usufruto, que são outros institutos, né? Que você pode... que aí garantiria o padrão de vida, a manutenção de vida daquele mais vulnerável, que ficou... Não é mais herdeiro necessário, ficaria sem certos bens, sem os bens ali. Então, foi pensando nisso só. Mas foi importante isso que você falou, porque me chama a atenção. E o cônjuge não é mais herdeiro. Não, o cônjuge sempre foi herdeiro. No Código de 16, ele era só herdeiro. No Código atual de 2002, ele passou a ser herdeiro necessário, obrigatório. Você não exclui nem por testamento. E no projeto, ele volta a ser um herdeiro, somente herdeiro. Só que ele já não tem essa preponderância, esse protagonismo. Não, ele não está essa obrigatoriedade. Na mesma linhagem dos filhos.